Semana passada nós compartilhamos e nós estamos vindo numa sequência, primeiro dentro dessa sequência nós estamos falando de promessas, é o nosso tema para 2021. Nós estamos vindo numa sequência, nós falamos do novo nascimento e as promessas contidas do novo nascimento, as bênçãos vindas do novo nascimento, que é a vida eterna, que é uma nova vida, que é pertencer à família de Deus. Então nascemos de novo, pertencemos à família de Deus. Depois nós vimos a fala de Jesus que ele edificaria a igreja, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, a promessa, e nós vimos isso. Semana passada, nessa sequência, nós vimos cumprimento de uma outra promessa, quando a descida do Espírito Santo, quando Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E hoje, nessa sequência, nós vamos ver a partir do capítulo 16 do livro de Atos, que Deus tem lugares específicos para cumprir os seus propósitos e para realizar os seus propósitos e cumprir as suas promessas. Então, o título dessa nossa reflexão de hoje é: Deus tem lugares determinados para realizar os seus propósitos e cumprir as suas promessas. Então, Deus tem lugares determinados, lugares que Deus já separou, lugares que Deus já escolheu, já está determinado que aquele lugar é onde Ele vai cumprir propósitos, realizar propósitos e cumprir promessas. Todos acharam aí Atos 16? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio e mais uma oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra. Fala conosco hoje por meio da Tua Palavra. Prepara a nossa mente, nosso coração, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão. Senhor, desde já te rogamos que o Senhor repreenda todo o poder, toda a força contrária, Senhor, à Tua Palavra. Pai, que nós possamos ser alimentados, ser direcionados, tratados, curados por meio da Tua Palavra. Que eu seja um mero canal, um mero instrumento Seu nesse momento. Que Teu Espírito Santo ministre, Senhor, para além daquilo que eu já meditei. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Atos, capítulo 16, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do capítulo 1 até do capítulo 16, do verso 1 até o verso 11. O verso 11. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, como nós vemos aqui nessa primeira leitura, Paulo, ele tem um encontro com Timóteo, jovem Timóteo, né? E Paulo estava nas suas viagens missionárias, e o texto nos diz que ele projeta 2 vezes estar num lugar
e ele é impedido pelo Espírito Santo de entrar naquele lugar, de estar naquele lugar. Mesmo que o que ele buscava fazer ali era pregar o Evangelho, estava em missão, ele era missionário. Mas naquele momento Deus não permite que ele entre ali, o Espírito Santo 2 vezes não permite, mas em contrapartida ele tem uma visão, né, que ele é chamado para estar em outro lugar na Macedônia, e ele tem uma visão, e não fica claro de que maneira é essa visão, mas ele tem uma visão, né, ele tem uma revelação de Deus para que ele vá à Macedônia. E aí o autor aqui, Lucas, ele diz: depois de nós termos esse entendimento que Deus estava nos chamando para aquele lugar, nos preparamos e fomos para lá. E depois nós vamos ver na sequência aqui o que aconteceu nesse lugar, as conversões que aconteceram a partir dessa obediência ao chamado de Deus para aquele lugar. Então, como nós colocamos aqui o título, Deus tem lugares determinados para realizar os seus propósitos e cumprir as suas promessas. Inicialmente, para mim, fica claro aqui, aquele lugar era um lugar escolhido por Deus, determinado por Deus, para que o propósito de Deus se cumprisse ali. E existia uma promessa, como nós vimos na vez passada: serei testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até confins da terra. Então teriam lugares específicos, aonde isso aconteceria, E a Macedônia era um desses lugares. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos observar que ao longo da jornada de Israel e da igreja, muitos lugares, Deus já tinha separado muitos lugares exatamente para isso aqui que nós falamos de propósito e promessa. O primeiro que eu destaco aqui é o chamado de Deus para Abraão. Deus chama Abraão, escolhe Abraão e diz para Abraão, está lá no capítulo 12 de Gênesis, essa história do verso 1 ao 10, Deus chama Abraão e fala para ele: sai do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus já havia separado um lugar para Abraão, né? E aí Deus separa esse lugar, Canaã. Abraão sai, Abraão vai nesse lugar, chega a estar nesse lugar. Você pode ver isso no capítulo 13, no verso 1 ao 4, ele está lá. E aí depois ele vai, tem uma fome, ele vai para o Egito, depois ele sai do Egito, ele volta, né? E vamos ver o que diz aqui o capítulo 13 de Gênesis. E é muito interessante, porque era um lugar específico, e Abraão obedece, né? Vamos voltar aqui no que eu citei do 12, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aí no 13, partido 1, diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. No verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra.
também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alta a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então, promessa de Deus para Abraão. E aí, Abraão, quando sai, ele sai com a sua esposa e ele sai levando o seu sobrinho Ló. Em dado momento eles enriqueceram, né? E Abraão para e fala para ele: ó, nós enriquecemos, você escolhe aí. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Vai você na frente. E aí ele olha, vê lá, a pena bonita, escolhe aquele lugar, que era um lugar que depois ele passa uma situação difícil, Sodoma lá, Sodoma e Gomorra. E Abraão dá a ele o direito de escolher, e a gente sabe da história que acontece. E depois Abraão é obrigado a ir lá e intervir, porque os reis aprisionaram lá e levaram Ló. Ele vai lá, resgata Ló, e depois a ordem de Deus é para sair, mas Deus avisa Abraão que ia destruir aquele lugar e manda Ló sair. A gente conhece a história, como Ló sai daquele lugar e como a esposa dele fica naquele lugar, né? E o que acontece com ela. E aí fica clara a resistência dela de sair daquele lugar. Então isso pode acontecer conosco. Nós podemos estar em algum lugar e Deus quer que nós saiamos daquele lugar. E muitas vezes nós resistimos em sair. E a nossa resistência traz consequências. E aí é como se nós estivéssemos lutando contra Deus. Deus sabe. Então, afetivamente, às vezes, eu creio, ela estava presa afetivamente ali, nós ficamos presos ali em determinados lugares, e aí chega um tempo que nós temos que sair. Aquele lugar atendeu os propósitos de Deus para a nossa vida naquele momento, mas chega um tempo que você tem que sair, e muitas vezes nós não saímos, porque estamos tão presos afetivamente àquele lugar, ou às vezes, Beth, até por comodismo. É cômodo estarmos onde nós estamos. Toda mudança envolve trabalho. Só fazer o transporte, Bruno, já é trabalhoso. E muitas vezes as pessoas não querem ter o trabalho. Preferem ficar num lugar aonde ele está numa zona de conforto, mas ele não avança. Tem gente que não vai, Sueli, por medo do novo, né? Então eu prefiro ficar aqui onde eu estou seguro, mas eu não vou. Mas o chamado de Deus para nós é para o crescimento. E aí eu lembro dos discípulos, quando falaram com Eliseu, eles falaram: olha, o espaço onde nós estamos é pequeno para nós já. Vamos cortar umas toras, vamos aumentar porque está pequeno. E aí eles foram, era uma visão de crescimento. Lógico que tem lugares que Deus já determinou para que a gente fique. E aí nós temos que entender e vamos ficar. Nós podemos querer ir, mas Deus não quer que nós. Teve um homem que converteu, ele queria seguir Jesus e Jesus falou: não, você fica. Então nem todos vão, alguém vai ficar, mas alguém vai partir. E nós temos que ter sensibilidade para isso, estar livre para isso, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, que é cortar o cordão umbilical. E às vezes a gente está tão preso num lugar, né, que nós precisamos estar livres. Agora, nós precisamos servir a Deus e ver os propósitos de Deus cumpridos enquanto eu estiver aonde eu estiver. Eu tenho uma experiência com célula. Estava conversando lá em casa, lá minha família, alguns dias atrás, algum tempo atrás, e marcando a nossa trajetória em célula. A primeira célula que eu participei, que era tida como grupo familiar, né, mas como nós costumamos com a nomenclatura célula, foi no Barreto, na casa de uma irmã chamada Maria, que tinha uma pensão, né? Ela tinha uma pensão,
e lá foi o nosso início, da minha família, nosso início numa célula, num grupo pequeno, né? E aí ficamos ali. Eu lembro das pessoas que estavam ali conosco, e o tempo passou, né? Nós saímos dali e esse grupo foi para a igreja, né? E ficamos na igreja. E depois de algum tempo, né, passado um bom tempo, esse grupo ele cresceu, ele multiplicou, não dividiu, né? Ele multiplicou, e parte desse grupo voltou para a casa dela. Então foi a minha segunda experiência em grupo pequeno. Agora, com um detalhe muito interessante: eu que havia nascido, Bruno, nesse grupo, eu voltei como dirigente desse grupo. Deus me levou para o mesmo lugar, me trouxe de volta para o mesmo lugar, numa outra condição. E como Deus nos abençoou naquele tempo lá. E depois de lá eu tive em outros lugares, né? E depois nós mudamos fomos para uma outra igreja. Eu passei a ser líder de célula, e depois nós tivemos um momento de muitas células já aqui em São Gonçalo, e aí eu cheguei na condição de supervisor de célula. Então, como supervisor, eu ia em muitas células. Só na Trindade, lá na Simone, no Gênesis, eu tive lá 2 vezes como supervisor lá, né? Fazendo um trabalho junto a eles lá. Estive no Rocha, estive no Porto Velho, estive no centro de São Gonçalo, estive na casa da Beth do Reinaldo aqui no Negueb, né? Negueb ou Sinai? Tanto faz. Sendo um monte de Deus, tanto faz. Estivemos aqui na igreja. Então, estive em muitos lugares. E essa semana eu vivi uma experiência de voltar ao Porto Velho. Nós fomos lá pegar uma bênção lá, que a irmã liberou uma bênção para nós, ofertou para nós lá uma bênção, está guardada aí, e eu estive lá. Nem comentei isso com o Francisco e o Reinaldo, porque nós fomos muito rápido lá e saímos muito rápido, mas eu tive uma oportunidade de dar uma parada, olhar para o local, olhar para aquele campo. Eu falei, nós estivemos aqui por um bom tempo, porque era propósito de Deus estar naquele lugar. Amém? Então, nós precisamos entender que existem lugares específicos. Então, Deus tinha um chamado para Abraão e tinha um lugar específico. E ele fala a descendência dele, lugar específico. Em Gênesis, no capítulo 15, estamos em Gênesis, estávamos no 13, vamos no capítulo 15, do 12 ao 16. Gênesis 15, 12 a 16. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas... Não, o 12, estou lendo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. É Deus falando com Abraão que seus descendentes estariam aonde? No Egito. Então era um lugar específico que Deus já havia separado para lá cumprir um propósito. Eles estavam lá. E como eles foram para lá, dentro dos propósitos de Deus? Vamos ler agora Gênesis 39, o verso 1. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. E aí nós conhecemos a história de José, no capítulo 37, quando por inveja
né, aquela condição com seus irmãos, o sonhador, ele é vendido. E ele é vendido e levado para o Egito, né? E aí começa o desenvolvimento a partir da vida de José, se cumprir aquilo que Deus havia falado para Abraão, através da vida de José, que depois mais 75 pessoas desceram com José, o Jacó foi, os irmãos de José foram para lá, e aquele povo cresceu, né? Cresceu de maneira absurda lá, ao ponto deles ficarem com medo do crescimento do povo de Israel e ter uma ordem às parteiras, né, para que não deixasse vingar lá, vou usar essa expressão, os meninos. E aí a gente vê a questão de Moisés, a história de Moisés, né, como Moisés, de maneira milagrosa, ele é preservado dentro de um propósito de Deus. Então o Egito era uma terra específica que Deus já havia separado para que os propósitos dele se cumprissem, que promessas dele se cumprissem ali. Aí Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 ao 10, Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 10. Eu estou me habituando aqui, né? Porque eu estou falando e eu estou correndo, eu estou botando o Bruno para correr e não estou acompanhando lá. Mas a gente vai ajustar. Êxodo capítulo 3, no verso 1, né? O que diz lá? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 2: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Verso 3: que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. No verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. 5: então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Então, se cumpre, a partir da vida de Moisés, aquilo que Deus havia prometido a Abraão, que a descendência de Abraão estaria no Egito, ficaria escrava por um determinado tempo, e depois ele tiraria de lá e levaria para a terra que ele havia prometido a Abraão. Egito fazia parte do propósito de Deus. Então, o lugar onde se cumpriam os propósitos de Deus e a promessa de Deus se cumpre. Eu separei alguns lugares especiais, como Canaã, como Egito e como Jerusalém, que é um lugar especial. E aí, para a gente entender um pouco, né? Jerusalém, há quem tenha estudado, quem tenha pesquisado e afirme que Jerusalém é a cidade mais antiga do mundo, mas não é de todo provado.
mas nós sabemos que é um lugar especial, por toda a história do povo de Deus ligado a Jerusalém. É muito vasto aqui para a gente falar de Jerusalém, mas eu vou tentar pontuar aqui para sintetizar. Jerusalém fazia parte daquele contexto prometido ali. Mas quem conquista Jerusalém é Davi. Davi conquista a cidade de Jerusalém, e lá em 1 Samuel, no capítulo 2 Samuel, no capítulo 5, versos 6 e 9, vamos ver se é esse o texto, que eu botei primeira, mas acredito que é a segunda, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 2, é aqui. Diz assim: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. E aí, como eles zombaram de Davi, como eles debocharam de Davi, e Davi conquista a cidade. Depois torna essa cidade capital lá do seu reino, centro do seu reino, que era Hebrom. Ele muda para Jerusalém. E é interessante porque depois é em Jerusalém que Salomão, filho de Davi, constrói o templo. É em Jerusalém. E nós sabemos toda a história que acontece a partir de Jerusalém. Depois o templo é destruído, né? O templo é destruído lá. Nabucodonosor leva o povo cativo até a Babilônia, e aí a Babilônia é um outro lugar específico, separado por Deus, para que Deus cumpra os seus propósitos. E nós vamos ver depois Neemias, quando ele volta junto com Esdras, e eles restauram o templo, restauram a cidade, né? Mas como Deus tem os propósitos em cada lugar, um dos propósitos que eu identifico nessa condição do povo lá na Babilônia é porque na Babilônia surgem as sinagogas. Como o povo não tinha o templo, eles se utilizam da condição da sinagoga para poder orar e ler a palavra, para preservar a fé dos judeus. E esse modelo, ele é trazido depois, quando eles voltam. E aí, quando nós vemos o livro de Atos, nós podemos ver o quanto a sinagoga foi benéfica para o crescimento do cristianismo. Porque Paulo, em cada cidade que ele chegava, o primeiro lugar que ele procurava era lá, onde ele começava a ensinar, começava a discorrer a respeito da palavra. E é muito interessante, porque muitos líderes converteram a partir dali. Agora, tinham lugares, porque houve a dispersão e os judeus foram para diversos lugares, e aí, na maioria dos lugares, tinha judeu, e onde tinha judeu, tinha sinagoga. Mas existiam outros lugares que não, embora tivesse judeus, talvez no menor número, não tinha sinagoga. E aí, nesse texto que nós... Neste texto base nosso aqui de Atos 10,
sequência aqui desse texto, no capítulo 16, vendo a partir do verso 11, né? Diz assim: partindo de Troa, navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. É Atos capítulo 16, a partir do verso 11. No sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Por não ter uma sinagoga, eles saíram e foram buscar um lugar de oração, e a prática era à beira do rio. Uma das que ouviam, sentamos e começamos a conversar com as mulheres que ali se haviam reunido. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores consideram-me uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então, como não tinha sinagoga, essa era uma prática. E aí esse era o benefício que se trazia de um dos propósitos de Deus, em permitir que aquele povo fosse Jerusalém. E aí aqui nós já começamos a ver o propósito que Paulo foi enviado à Macedônia. E nós podemos observar a conversão dela. É muito interessante. E aí, aqui também nós podemos ver a conversão do carcereiro e toda a sua família quando Paulo e Silas eles são colocados na prisão. E no finalzinho do capítulo 16, no verso 40, Atos 16, 40, diz assim: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, então partiram. A casa dela se tornou um lugar de referência, um lugar onde os propósitos de Deus se cumpriam. Dentro do que nós colocamos, existem lugares específicos que Deus já separou, já determinou para que os propósitos deles se cumpram. E aí nós olhamos para a condição de Jerusalém, centro de adoração. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o início aqui de um lugar específico para a igreja. Então, nós precisamos entender que existem lugares específicos, determinados por Deus. Jerusalém era. E não somente para essa questão, como eu falei, é muito amplo. Nós que estamos estudando escatologia, né, nós ouvimos lá acerca do cerco de Jerusalém, o livramento em Jerusalém, né? Toda a condição que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu com Cristo em Jerusalém. E falando de Cristo, falando de Jesus, é interessante como lugares específicos marcaram a vida de Jesus, lugares que já estavam determinados. A Bíblia mostra, através das profecias, que tinha um lugar específico onde Jesus iria nascer. Que lugar é esse? Oi? Belém. É um lugar específico, estava determinado, separado. É ali que vai nascer o Messias. Mas ele não seria criado ali. Ele seria criado num outro lugar. Aonde ele seria criado? Nazaré. Por isso Jesus, Nazaré. Mas é interessante que ele vai para um lugar quando ele tem menos de 2 anos, naquela faixa de 2 anos, quando tem uma perseguição do rei Herodes, que ele projeta matar o menino, né? Por causa da revelação lá dos magos, e ele quer matar a matança dos inocentes. E aí a família José tem uma revelação e sai com o menino e vai para o Egito. Passa um período lá, depois ele é orientado para que ele volte. Então, novamente, o Egito na história.
O Egito como lugar escolhido por Deus para que o propósito dele se cumpra e as promessas sejam concretizadas. E aí, Mateus, ele diz que do Egito chamei meu filho, citando Oséias, uma profecia, né, a respeito de Jesus. E é muito interessante. Então, na vida dele, esses lugares foram marcantes, como Jerusalém foi marcante. Na vida de Paulo, muitos lugares foram marcantes. Paulo passou por um lugar e desejava voltar por alguns lugares. Paulo se converte no caminho de Damasco, aquele lugar é um lugar especial para ele, é um lugar que marca, e para nós o lugar da nossa conversão é inesquecível, é um lugar que nos marca. E aí, depois, por uma controvérsia, uma discórdia, uma discussão acerca de circuncisão, ele vem a Jerusalém num concílio, participa do concílio, depois vai embora em missão e segue, né? Mas novamente Jerusalém, primeiro concílio ali em Jerusalém. E ele vai e passa por cidades, tem cidades que ele quer voltar e ele não consegue voltar, né? Ele fala para os irmãos, queria tanto vê-los, queria voltar. Depois ele vai para Roma. Cada lugar, cada cidade que Paulo passava era específica para a vida dele. Então, como Pedro tem uma visão, nós vimos isso, capítulo 10 lá, na história de Cornélio, que Cornélio tem uma visão, Pedro tem uma visão, e Pedro tem uma visão que dois homens o veriam buscar para ir na casa de um homem chamado Cornélio, e lá tinha um propósito específico de Deus. E se cumpriu, toda aquela família, os parentes, todo aquele povo que ele se reuniu lá, se converteu, porque tinha um propósito específico para aquele lugar, era naquele lugar que Pedro teria que ir. Então existem lugares específicos aonde nós temos que ir. Existem lugares determinados, onde Deus já determinou, Sueli, que ali vão acontecer os seus propósitos, que as promessas irão acontecer ali. Eu vivi experiências assim. Talvez você tenha vivido experiências assim. Talvez você tenha querido muito entrar num determinado lugar e não conseguir. Deus não deixar você participar ali, ou entrar ali. Já deve ter acontecido, todos nós passamos por isso, seja em questão de trabalho, ao longo da nossa vida, seja um lugar que você projeta morar, seja de qualquer maneira. Eu lembro que eu, como funcionário público, quando eu passei num concurso para trabalhar na prefeitura dessa cidade, aqui em São Gonçalo, eu fui na área de educação, eu tinha que escolher uma escola, e foi muito interessante, porque tem uma escola perto da minha casa, um bairro vizinho. Eu ia a pé, vou a pé, 10 minutos eu estou na escola. E eu projetei ir para esse lugar. E aí conversei com a diretora, né? Peguei umas referências e ela foi lá. Ela foi lá ver como é que era a condição, tinham 2 vagas lá. E ela falou, tá tranquilo, tem 2 vagas aí, uma vaga é sua, tá tudo certo. E eu fui para lá, só que tinha uma fila, né, de escolha, as pessoas iam escolhendo à medida da sua classificação no concurso, e tinha uma pessoa que se classificou na minha frente. Entre eu e essa pessoa, tinham 2 pessoas. Uma vaga já tinha ido, tinha um mural onde era dada baixa. Eu estou sentado lá acompanhando o andar da fila. Quando eu olhei, a única vaga que tinha lá foi riscada. A pessoa que estava na frente pegou. E quando chegou a minha vez, eu sem perspectiva nenhuma, porque eu estava preparado para aquele lugar. E eu falei para a pessoa que me atendeu, para o funcionário lá, eu falei, fiquei perdido, porque eu contava em ir para esse lugar. Aí ele falou, 2 pessoas à sua frente. Eu falei, e agora, o que eu faço? Muito rápido, tinha que decidir. Aí a pessoa virou para mim, tá vendo aquela escola ali? Vai para lá, eu conheço o pessoal lá, vai para lá. E foi assim que eu fui para esse lugar. E depois de chegar naquele lugar, um lugar que eu não conhecia, nunca tinha passado lá. Eu fiquei lá alguns anos e pude ver que aquele lugar era um lugar onde Deus já tinha determinado para eu estar. Pessoas se converteram lá. Uma missionária foi levantada lá. Eu vi muitas
bênçãos aconteceram ali no período que eu estava ali. E tempos depois, anos depois, eu fui emprestado para uma outra secretaria, não a Secretaria de Educação, fui para a Secretaria de Saúde, fomos fazer um trabalho de implantação de postos, de família, ficamos lá. E depois aconteceram alguns problemas e eu resolvi voltar para a Secretaria de Educação e ter a minha lotação básica. E aí eu vou na secretaria para ver qual a vaga que tinha, para onde ir, eu já estava determinado a voltar. E quando eu chego lá, a pessoa que me atende falou: você mora onde? Aí quando eu falei, a pessoa falou: ó, bairro seu vizinho. Era a escola para onde eu quis ir no início. Eu só fui para lá 10 anos depois. E como era Deus abrindo aquela porta, Sueli, que não teve dificuldade. A pessoa ligou na mesma hora para a escola, falou: ele está indo para aí. Me deu o memorando, eu fui embora. No dia seguinte já estava lá. Fiquei alguns anos lá. De vez em quando eu volto naquele lugar que eu deixei amizades muito fortes naquele lugar. E a última vez que eu estive lá, um companheiro de trabalho que era do meu setor, ele falou: pô, não quer voltar não? Que bom você voltasse para a gente trabalhar junto. Eu falei: passou, filho. Agora já passou. Mas foi o propósito de Deus estar naquele lugar. E aí eu estou relatando aqui as minhas experiências pessoais, porque você também certamente tem a sua, ou vocês têm a de vocês. E aí eu lembro que uma moça certa vez me ligou e me pediu ajuda, que estava passando por uma condição familiar, né? E eu fui na casa dela orar, e aí comecei a fazer um trabalho de aconselhamento com aquela moça. E aí fui a primeira vez, na segunda vez fomos eu e uma outra pessoa, mais 3 pessoas, uma irmã de sangue que também é irmã em Cristo, e um casal amigo dessa moça que eu também conhecia, o rapaz diácono da Assembleia de Deus, e nós fomos lá, e eu levei um CD. Nesse CD tinha 13 músicas, Bruno. Levei o CD, escolhi a última música, e depois eu fui entender que quem escolheu não fui eu, quem escolheu foi Deus, e levamos. E antes da gente orar, eu pedi para ela colocar o CD, e ela colocou, e nós começamos a acompanhar aquele louvor, a cantar aquele louvor, e de olhos fechados, presença de Deus maravilhosa ali, né? E o refrão dizia: essa casa será chamada casa de oração. E depois que nós terminamos, o louvor parou, e aí abri os olhos, e aí tinha uma palavra para compartilhar, e nós íamos orar. E aí a minha irmã falou para mim: você viu o que aconteceu? Eu falei: não. Ela falou: o som ligou sozinho. Eu falei: como assim? Terminou a música e voltou no refrão. Gênesis, quando ela falou aquilo, eu falei: não. Eu falei: você não mexeu? Ela falou: não mexi. Voltou no refrão. Eu falei: é. E a partir daí, eu fiquei lá 1 ano naquele lugar, e hoje, para a glória de Deus, aquele lugar está estabelecido como uma igreja, e aquela moça é uma pastora hoje, abençoada por Deus, porque Deus tinha escolhido aquele lugar e determinado aquele lugar para cumprir os seus propósitos. E uma vez eu estava conduzindo lá o culto, que era tudo muito natural, não tinha instrumento, não tinha nada, era o quintal e nós reuníamos ali. E aquele louvor passou a ser o hino daquele lugar. Essa casa será chamada casa de oração. E aí nós estávamos lá iniciando, quando nós estávamos de mão dada, cantando esse louvor, aí uma irmã que é uma missionária, estava lá dentro da casa, ela veio chorando e falou para mim: Deus me mostrou muitas cadeiras aqui, que esse lugar vai ser uma igreja. Nós estávamos no começo, e isso se cumpriu, Senhor. Hoje já se fazem 17 anos, 16 anos depois disso, e Deus tem abençoado aquele lugar, porque Deus escolheu aquele lugar para um propósito específico. Deus escolheu, aquele lugar foi escolhido por Deus. Hoje ela nem mora lá, hoje é só igreja. E Deus a abençoou, deu outros imóveis para ela, ela cresceu financeiramente, cresceu materialmente. Como ela cresceu, como Deus abençoou a vida dela.
E essa semana eu passei por lá com o Reinaldo, passamos lá, conversei com uma irmã que mora próximo lá e olhei para aquele lugar, né, de fora, olhei para aquele lugar e comentei até com o Reinaldo algumas situações que eu vivi ali, que foi muito marcante para mim. Mas eu fiquei exatamente à frente daquele trabalho 1 ano. Foi o tempo que Deus me deixou ali. E eu dizia para ela: olha, está chegando o tempo que eu vou sair. E quem vai assumir é você. E ela tremia, ela nova, tremia. Não, eu falei: não, Deus, é você. E quando chegou 1 ano, nós fizemos o aniversário de 1 ano, tinha 60 pessoas naquele lugar. No segundo tinha 80 pessoas, já não tinha mais aonde colocar pessoas. E eu saí com meu coração em paz daquele lugar, porque eu entendia que meu tempo naquele lugar havia acabado, que o que Deus tinha me usado era para aquele período, Senhor. Mas a obra ia continuar e não era para eu estar ali. E aí eu digo a vocês que a gente não pode se apegar efetivamente, a gente tem que estar livre. E Deus abençoou. E aí, vindo para nós, para a nossa realidade, Igreja Novos Discípulos, nós ficamos por um período num lugar que é especial. Existe um lugar, Francisco, especial. Por isso que eu perguntei agora, é Negueb ou Sinai? Aí Reinaldo falou assim: tanto faz, sendo um monte de Deus, porque ele mora no alto, eles moram lá no alto mesmo. Bruno, eles dormem e amanhecem no monte. Esse casal não é mole não. E aí, lá, queridos, nasceram 2 igrejas. 2 igrejas. Por quê? Porque Deus separou aquele lugar e determinou aquele lugar como propósito, como lugar de propósito dele. Amém, meu irmão? Amém. Você projetou isso? Não, nós projetamos isso, não, mas Deus projetou isso. Amém. Naquele lugar, é na casa deles. Vai voltar lá e nascer outra lá. É um lugar onde nasce igreja. E eu lembro que nós estávamos lá, uma irmã falou assim: nós vamos ficar muito tempo aqui. E nós estávamos com um grupo pequeno, né? Sem, assim, nos arrumando, sem condições financeiras, né? Nós sabemos o que nós vivemos. E aí um dia, nós estávamos projetando alugar um espaço, alugar um lugar. E na primeira igreja que nasceu lá, a filha deles, a Juliana, né, passou e viu uma casa alugando e falou para eles: olha, tem uma casa alugando lá. E era justamente nessa casa onde a igreja se estabeleceu. E aí repete a história, Beth, porque a nossa irmã Sueli, que está aqui na minha frente, passa no ônibus e Deus fala para ela: olha para essa casa. É justamente a casa que Deus tinha separado para nós estarmos, que é aqui do lado. E aí, uma semana, aí nós ficamos ali, né, essa nossa história. Guarda aí, grava aí, porque é para a história, para o arquivo. E aí, um domingo nós estávamos lá, e esse lugar onde nós estamos aqui, que é o templo, ficou vago. E nós oramos de lá para cá, impomos as mãos para cá, e pedimos ao Senhor: Senhor, abre aquela porta. Ele abriu, hoje nós estamos aqui. De uma maneira sobrenatural, uma semana depois, nós estávamos aqui. Fizemos o culto num domingo num lugar, e no domingo seguinte estávamos aqui. Lugar que Deus separou, determinou para que nós estivéssemos. Não sei se ficaremos aqui para sempre, ou se Deus vai nos conduzir para outro lugar. Mas que os propósitos dele se cumpram, porque ele tem lugar específico, Beth, separado para cumprir, e nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus, à direção de Deus, como Paulo estava. 2 vezes ele projetou estar no lugar e a porta não se abriu, a porta foi fechada. Mas numa outra condição, quando é de Deus, meu irmão, a porta se abre, não tem jeito. Apocalipse 3, 7 e 8. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Então, quando é de Deus, tem jeito, ele vai abrir. Então, nós vimos isso.
Recapitulando, nós vimos na questão de Abraão um lugar específico, nós vimos o Egito como lugar específico, nós vimos Jerusalém, como eu gostaria de discorrer bastante sobre Jerusalém aqui, lugar específico, Judéia, Samaria, conquista da terra, lugares específicos, onde o evangelho vai ser pregado, onde vidas vão se converter. Eu falo sempre aqui que eu vou para a Europa. Amém, Bruno? Amém, Bruno? Agora vou. Com esse amém forte eu vou. Amém? Eu vou para a Europa. Qual lugar que eu vou, Sueli? Fala, mademoiselle. Fala, madame. Nós vamos para a França. Diga só. Ui. Nós vamos para a França. Paris. Eu falo para vocês, é um lugar específico. Paris, né? Então tem lugares específicos que nós precisamos estar atento aos sinais. Então o que nós aprendemos de tudo que nós ouvimos até aqui? Trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa vida como cristão, trazendo para a nossa vida pessoal, trazendo para nós enquanto igreja. Primeiro, precisamos estar atentos aos sinais de Deus para nós. Precisamos estar atentos aos sinais de Deus para nós. Deus sinalizou para Paulo 3 vezes. Então precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Deus deu uma visão a ele. Deus pode falar com você, Deus pode te dar sinais através de sonhos, através da palavra dele, através da vida de uma outra pessoa. Deus pode usar uma pessoa para falar com você. Eu lembro de um irmão que ele fez um propósito com o Senhor, né? E um amigo dele lá do trabalho dele estava aposentando, indo embora, e quando ele ia, no último dia de trabalho, ele chegou para esse irmão, não sabia de nada, e falou para esse irmão: não esquece de cumprir o que você prometeu ao Senhor. Aquela questão lá que você prometeu é para o Senhor, cumpre lá. E ele não sabia de nada. Só aquele irmão sabia. Ele não havia falado para ninguém o propósito que ele tinha feito. Mas Deus usou uma pessoa para falar com ele. Deus usa, Deus fala, Deus sinaliza. O nosso corpo, ele dá sinal. A febre é sinal de alguma infecção, alguma coisa está errada. E nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Segundo, tem lugares que ele não vai deixar que nós entremos. Por 2 vezes aqui, Paulo tentou, mas ele não deixou. Então tem lugares que eu quero entrar, mas eu não vou entrar. Não é propósito dele para a minha vida ali. Pode ser para outra pessoa, mas não para mim. Tem lugares para nós enquanto igreja, Senhor, que já estão separados. Agora tem lugares que é para outros irmãos, para outras igrejas e não para nós. E nós precisamos entender isso. Que o Espírito Santo ele possa nos dar esse discernimento para que nós venhamos a entender isso. Que tem lugares que nós não vamos entrar. Nós podemos orar, podemos tentar, mas não vamos entrar. E aí, quando a coisa não vai, nós temos que pedir direção a Deus para que nós possamos entender. Porque às vezes, o que pode estar acontecendo não é que Deus não queira que a gente entre naquele lugar. É porque tem uma resistência para que nós não venhamos a entrar naquele lugar. E aí nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que Deus, se for esse caso, para que a porta seja aberta. Colossenses no capítulo 4, do verso 2 ao 4. Colossenses 4, capítulo 4, a partir do verso 2. Tem uma
essa passagem é muito interessante, que é Paulo falando aos Colossenses: dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ore, Orem para que eu possa manifestar abertamente e como me cumpre fazê-lo, corajosamente pregar. Então Paulo pede àqueles irmãos para que eles orem, para que o Senhor abra uma porta. Então tem portas que elas só vão ser abertas a partir da nossa oração, a partir da nossa busca de Deus, porque tem resistência. Tem resistências espirituais, malignas, para que nós não entremos naquele lugar. Então essas cadeias, elas precisam ser quebradas para que nós possamos entrar. Mas existem lugares que Ele vai abrir para nós. Se existem portas que estão fechadas, lugares fechados, tem lugares que Ele abre para nós. E aí quando Ele abre, Reinaldo. Aí não tem força, você não precisa fazer força, Sueli, porque é Ele que abre. Já está aberto. E por fim, tem lugares que já estão reservados para nós. Tem lugares que já estão reservados para nós. Diga isso comigo. Existem lugares que já estão reservados para nós. De novo, existem lugares que estão reservados para nós. Queridos, eu tenho vivido nesses meses, esses dias, esses últimos dias, eu tenho buscado a Deus, e alguma coisa tem queimado no meu coração com relação ao avanço da igreja. Eu tenho buscado a Deus, em Deus, sinais de Deus, para lugares específicos que Ele já tenha reservado para nós estarmos como igreja. Eu tenho buscado, eu tenho orado, E é tão interessante, porque quando Deus coloca no seu coração algo, com relação ao lugar, aquele lugar queima no seu coração. Você percebe claramente, Reinaldo, que é Deus no seu coração. O seu coração, ele se inclina para aquele lugar, embora que enganoso é o coração. E aí vem a nossa oração, a nossa busca de Deus, para pedir confirmação a Deus. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho pedido confirmação de Deus, confirmação a Deus. Agora, tem lugares, Bruno, que Deus já separou para nós, e assim, a coisa fica tão clara que aquele lugar, nós temos uma ligação com um determinado lugar, Sueli, que quando nós passamos num determinado lugar, nós sentimos algo diferente. Eu não sei vocês, mas algo acontece quando a gente passa naquele lugar ou quando nós estamos naquele lugar. Agora eu lembro que eu peguei o Uber com a Renata no mês passado. Aí quando nós entramos no Uber, aí eu próximo aqui de casa, aí o motorista falou assim: Barra da Tijuca? Barra da Tijuca? Não, Ipanema? Barra da Tijuca. Eu falei Ipanema. Aí ele falou Ipanema. Eu falei Pavãozinho, lá em cima na elevação. Primeiro Ipanema, Copacabana, Leblon, depois na Barra da Tijuca. Era a brincadeira daquele motorista. Aí depois cristão, ele falou assim: não, eu profetizo para as pessoas. E eu já encontrei com pessoas que eu brinquei assim, falei, profetizei, e a pessoa foi morar lá. E agora eu estou morando em Maricá, eu profetizei para mim mesmo, e aconteceu, eu estou em Maricá. E aí isso aconteceu brincando com ele. Eu tive um sonho, alguns meses, com relação à Barra da Tijuca.
Até falei para os irmãos aí, né? E é interessante porque eu lembro, eu estava meditando, né, nessa mensagem, nesse texto, que Deus tem lugares específicos e as coisas acontecem no nosso coração a partir de lugares específicos, né? E aí eu vou citar aqui um cantor secular, dois cantores seculares, um é Caetano Veloso, que tem uma música chamada Sampa, que ele diz: alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. Naquela esquina ali, Bruno, ele diz que alguma coisa acontece no coração dele quando cruza ali. Os paulistas não devem gostar muito dessa canção, Reinaldo, porque depois ele começa a falar da fumaça cinza que tem lá, da poluição, né? E aí, em contrapartida, né, o amigo dele lá, o Gilberto Gil, acho que acirra essa questão desse ânimo ruim dos paulistas com os cariocas. Aí ele declara: o Rio de Janeiro continua lindo, né? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, né? Aí se um fala do coisa ruim lá, ele diz da coisa bonita aqui, citando lugares, né? Então, alguma coisa Deus coloca no seu coração com relação a lugares. E pedindo sinais a Deus, pedindo confirmação de Deus, Simone, nessa mensagem, preparando essa mensagem, hoje pela manhã, Sueli, eu recebi uma mensagem da nossa irmã Valéria, que me disse que na madrugada de sexta para sábado, ontem, ela teve um sonho, né? Uma visão, né? O sonho, como diz Francisco, uma visão, que ela passava num determinado lugar e me via no lugar. Era um lugar grande, terreno muito grande, e que eu estava conversando com um homem numa mesa e com as plantas de construção, e que ela, mesmo dentro do carro, ela ouvia o que nós estávamos conversando. E ela disse que aquele homem, gente, era responsável pelo setor elétrico, pela elétrica, e eu conversava com ele, mas ela falou que a conversa era boa, que a conversa era só para alguns ajustes. Então ela via no começo e depois ela via pronto, um lugar específico e separado, um lugar muito grande, 3 andares. E eu falei para ela: eu vou dar esse testemunho de púlpito. Então, esse sonho dela para mim é confirmação de que Deus já tem lugares separados para nós, específicos, para cumprir os seus propósitos e realizar as suas promessas. Confirmação. E quando eu falei com ela o tema da mensagem, ela falou assim: eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a mensagem. Isso é confirmação, querido, daquilo que Deus tem para nós. Então, nessa manhã, nós estamos tomando posse dos lugares que já foram separados para nós, das portas que já foram abertas para nós. Nessa manhã, nós estamos tomando posse, Gênison, de lugares que estão separados para nós. Amém. De portas que Ele já abriu para nós. Então tem lugares específicos para nós enquanto igreja, e esse sonho atesta isso. Tem lugares específicos para nós enquanto família. Tem lugares específicos para nós enquanto no trabalho, enquanto no estudo. Tem lugares específicos para nós. E que nós possamos estar atentos aonde Deus quer nos colocar, para onde Ele quer nos levar. E que os propósitos dele se cumpram. Porque os planos dele não podem ser frustrados. Amém? Então fica com essa palavra de promessa para nós, que Deus tem lugares específicos, Beth, para realizar as suas promessas. De repente Deus colocou no seu coração um lugar
Eu não sei, mas Deus colocou para você, para sua família. Pede direção a Deus, pede sinal, confirmação de Deus. Eu estou orando, pedindo confirmação. Essa, para mim, esse sonho dela é uma confirmação. Uma outra pessoa, e eu vou falar com ela hoje ainda, mais tarde. Eu falei para a pessoa, eu estou pedindo sinais a Deus, confirmações de Deus. E a pessoa falou, eu sei qual é o sinal, mas Deus vai confirmar, eu não posso falar. E eu respeito, porque Deus falou, então nós vamos respeitar. Nós temos que ter equilíbrio. Eu não vou sair por aí consultando todo mundo, não é isso. Mas nós temos que estar abertos, Sueli, para os sinais de Deus, para as confirmações de Deus. Amém? Vamos colocar de pé.